Então vamos nessa. Seja muito bem-vindo ao canal. Você sabia que tem gente que começou o ano de 2025 literalmente ganhando dinheiro dormindo e continua ganhando mesmo sem trabalhar? E olha, isso não é mágica, isso não é nenhuma pirâmide financeira. Isso se chama renda passiva. E você quer uma boa notícia? Você também pode começar a construir a sua renda passiva mesmo com pouco dinheiro. Aliás, eu te aconselho que você comece a construir o quanto antes a sua renda passiva, mesmo que você ganhe pouco, porque no correr da economia, se aposentar pelo INSS daqui a alguns anos vai ser apenas para alguns poucos privilegiados. Você se considera um privilegiado? Se não, é bom você começar a criar a sua fonte de renda passiva o quanto antes. Ah, professor, eu ganho pouco, eu não consigo guardar nada. Não tem como eu criar uma fonte de renda passiva. Primeiro, você precisa parar de reclamar. As pessoas adoram ficar reclamando, mas fazer alguma coisa para mudar a situação, não fazem. Ah, eu estou gordo, eu não consigo emagrecer. Não faz atividade física e nem faz regime, não tem como emagrecer. A menos que você tenha um distúrbio genético que te impeça de emagrecer fazendo atividade física e também fazendo regime, isso funciona sim na maioria dos casos. Fazer regime e fazer atividade física. Ah, eu estou endividado, eu não consigo pagar minhas contas, por isso não sobra nada para eu poder investir. Errado. Você está endividado porque você não tem controle sobre as suas finanças. Você acaba gastando tudo ou mais do que você ganha. Por isso você está nessa situação. Ah, mas ganhando pouco num país com tantos impostos é impossível fazer sobrar dinheiro. É difícil, não impossível. Se você quiser, você pode guardar e começar a investir para criar uma fonte de renda passiva no futuro. Vai demorar mais, vai levar mais tempo. Provavelmente a sua renda passiva será pouca, mas é melhor receber pouco do que não receber nada, você não acha? E hoje eu vou te mostrar como criar uma fonte de renda passiva que seja sólida, sustentável e que realmente funcione. Porque sem isso a sua situação financeira estará cada vez pior. Por isso, fique até o final do vídeo. Ao longo do vídeo eu vou dar várias dicas de como criar uma renda passiva que seja sustentável e sólida. E para quem ficar até o final do vídeo, eu vou ter mais algumas dicas extras de como acelerar esse processo. Se é um assunto que te interessa, neste canal eu falo sobre educação financeira de forma simples e prática. E se isso faz sentido para você, aproveita então para se inscrever nesse canal se você não for inscrito ainda. E se esse vídeo te agradar, deixe um like ao final do vídeo, mas apenas se esse vídeo realmente te agradou, se ele acrescentou algo à sua vida. Primeiro vamos entender o que é renda passiva. Renda passiva não é dinheiro fácil. Aliás, se te oferecerem algo que seja extremamente fácil, pode apostar que se trata de pirâmide financeira ou de algum tipo de golpe. A renda passiva é o dinheiro que você continua recebendo mesmo sem precisar trabalhar mais. Ou seja, você trabalhou, você investiu em algo, esse algo te paga dividendos, que é o que a gente chama de renda passiva, ao longo do tempo e você não precisa necessariamente trabalhar mais para que você receba isso. Então você pode receber mensalmente, como o que acontece com pessoas que investem em fundos imobiliários, a maioria dos fundos imobiliários pagam dividendos mensalmente, ou você pode receber trimestralmente, semestralmente ou anualmente, se você investir em ações. Tem ações que pagam trimestralmente, semestralmente ou anualmente. Mas não existem apenas esses tipos de investimentos que geram renda passiva. Você pode, por exemplo, alugar um imóvel. Então você compra o imóvel e você aluga. O aluguel desse imóvel é a sua renda passiva. Você pode escrever livros, digitais ou físicos. Então a venda desses livros vai te gerar renda passiva. Você pode receber royalties de algo que você criou ou que você inventou, etc. Então existem várias formas de se receber renda passiva. No mundo dos investimentos, a forma mais comum de se receber renda passiva é investindo em ativos que pagam dividendos mensalmente, trimestralmente, semestralmente ou anualmente. E existe um contraste muito grande entre a renda passiva e a renda ativa. A renda ativa você troca tempo por dinheiro, ou seja, você trabalha e você recebe um salário. Só que se você parar de trabalhar, você também não recebe. A renda passiva é diferente, você continua recebendo mesmo que você não faça mais nada para isso. Veja este gráfico simples mostrando a diferença entre renda passiva e a renda ativa ao longo do tempo, considerando que haja reinvestimento da renda passiva para o aumento de patrimônio. Vamos supor que você recebe algo próximo de R$ 35 mil anualmente.
considerando que ao longo do tempo haja correção da inflação, a menos que você consiga receber alguma promoção, os seus recebimentos se manterão os mesmos. Já com a renda passiva, começando a investir com pouco, ao longo do tempo essa renda vai aumentando, podendo, dependendo do tempo e do reinvestimento, ultrapassar o valor que você recebe de renda ativa, ou seja, do seu trabalho. E isso apenas investindo parte do que você ganha para gerar essa renda. E mesmo que você não pare de trabalhar, vai chegar um momento em que você, além de receber o seu salário, você também vai receber os rendimentos provenientes dos seus investimentos, que é a renda passiva, o que acaba sendo muito bom. Ok, mas por onde começar a criar uma renda passiva em 2025? Primeiro, você precisa de educação financeira. Antes de investir, você precisa entender o básico. O que são juros compostos, como funciona e por que existe inflação, quais são os riscos de cada tipo de investimento, para que você possa escolher aquele investimento que vai te dar o menor risco ou aquele que se encaixe melhor dentro do seu perfil de investidor, dentro daquilo que você espera do investimento que você está adquirindo. Você pode ler livros como Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki, como A Psicologia Financeira, de Morgan Housel, Mais Esperto que o Diabo, de Napoleon Hill, entre muitos outros muito bons livros. Você pode assistir vídeos do YouTube, do próprio YouTube, que falam sobre os tipos de investimentos, mostrando as características de cada tipo de investimento, quais são os prós, quais são os contras. Assim você pode escolher aquilo que vai se encaixar melhor dentro do que você espera. Neste canal tem vários vídeos falando sobre esse assunto, caso você queira assistir. E você pode, inclusive, fazer cursos para que você entenda melhor, entenda mais rapidamente o que é investimento, quais são os tipos de investimentos. Eu, particularmente, não fiz nenhum tipo de curso. Porque se a gente parar para pensar com calma, a gente vai encontrar muitos canais no YouTube que falam sobre investimentos, a gente encontra muito material gratuito falando sobre investimentos. Então, eu acredito que não há necessidade da gente gastar dinheiro com isso. Claro, a menos que você queira fazer um curso, pagar por isso. Caso contrário, não há necessidade, tem muito material na internet. Depois, comece guardando parte da sua renda. 10% do que você ganha já é um bom começo. Se puder guardar mais, melhor. Mas pelo menos os 10%, isso eu acho que seria o mínimo para você começar a guardar. Eu, particularmente, comecei guardando aproximadamente 10%. Em alguns momentos da minha vida, eu consegui guardar bem mais que 10%. Cheguei a guardar mais de 30% do que eu ganhava. Mas eu entendo que tem momentos em que a gente não consegue guardar tudo isso. Por isso, o meu conselho é o seguinte: guarde o máximo possível, né, dentro de um período em que você consegue guardar mais, para que você compense os momentos em que você vai guardar menos. Por exemplo, se você ganha R$ 2.000, o ideal é que você guarde pelo menos R$ 200 por mês, o que seriam os 10%. Ah, mas eu não consigo guardar R$ 200. Guarde 100. O importante é você começar. Com o tempo, isso vai se tornando um hábito para você, até o momento em que você não precisará mais de incentivos para começar a investir, para guardar. Depois, procure investir em ativos que geram renda. Os fundos imobiliários, por exemplo, pagam dividendos mensalmente. Pelo menos a grande maioria deles pagam dividendos mensalmente. E você pode aproveitar esses dividendos para comprar mais cotas. E aí, com o tempo, você vai acumulando, aumentando o seu patrimônio, recebendo mais renda passiva e isso sucessivamente. Olha, não é nenhuma recomendação de compra, mas, por exemplo, você poderia comprar cotas de um fundo imobiliário chamado TRXF11, que hoje está custando aproximadamente R$ 101. E ele pagou no último mês, ou melhor dizendo, esse mês, ele vai pagar 0,93 centavos por cota, o que dá um dividend yield de 0,92% ao mês. É quase 1% ao mês. Você pode investir também em ações de empresas, de boas empresas geradoras e pagadoras de dividendos, como Itaúsa, Taesa, ISA-CETEP, BB Seguridade, Caixa Seguridade, entre outros. Você pode também investir no Tesouro IPCA+, com juros semestrais para o longo prazo. Todos esses ativos que eu falei, eles pagam renda, ou melhor dizendo, eles pagam dividendos, o que seria a renda passiva, que é o que a gente quer criar ao longo do tempo. Então, pense sobre eles e estude mais para você poder investir melhor. E como construir uma renda passiva que seja sólida? Para isso, é necessário reinvestir os seus dividendos. É isso que vai fazer a bola de neve crescer.
Com isso, aos poucos, você vai conseguir aumentar o seu patrimônio, comprando mais cotas de fundos imobiliários, ou comprando mais ações, ou investindo mais em tesouro direto, se esses forem os seus investimentos. E é imprescindível ter paciência. Essa é a grande chave. Renda passiva não é gerada da noite para o dia. Leva tempo até que você consiga ter investimentos que sejam suficientes para gerar uma renda passiva adequada ao seu padrão de vida. E comece pequeno mesmo, mas comece certo. Comece investindo em ativos que sejam seguros, como esses que eu acabei de citar para vocês. Ou em outros que você vai descobrir quando você começar a estudar sobre investimentos. Mas comece, só chega lá quem dá o primeiro passo. Então é necessário dar o primeiro passo. Por exemplo, se você investir R$ 500 por mês em FIIs, em fundos imobiliários, com 0,8% de rendimento ao mês, em 10 anos, você terá aproximadamente R$ 100.000 de patrimônio, gerando quase R$ 800 de renda passiva por mês. E isso sem falar que se você reinvestir os dividendos, você vai conseguir diminuir o tempo até atingir esse montante. Ou seja, ter mais patrimônio ao final desses 10 anos. E como eu tinha prometido para vocês, aqui vai mais algumas dicas que podem fazer com que você avance para começar a sua renda passiva ainda em 2025. Use plataformas que reinvestem automaticamente, como fundos de acumulação, por exemplo. Existem várias plataformas desse tipo. Inclusive, algumas corretoras já fazem isso automaticamente. Basta apenas que você faça a adesão a esse tipo de serviço. E acaba sendo uma praticidade, né? Fazendo com que você não precise ficar entrando toda vez na plataforma da corretora para que você faça o reinvestimento desses dividendos. Ela faz isso automaticamente. Faça também a automatização dos seus aportes. Isso faz com que você não precise ficar entrando na plataforma todo mês para você poder fazer os aportes. Se você deixar isso automatizado, dizendo quanto você quer aportar e em que dia do mês você quer aportar, ela faz automaticamente isso para você. Então facilita bastante a vida. E não caia em ciladas de renda passiva imediata. Renda passiva imediata não existe. Como eu já disse para vocês, leva tempo até que os seus investimentos gerem uma renda passiva que seja adequada ao seu padrão de vida. Então não caia nessa. Tenha paciência e tenha calma. Isso vai acontecer com o tempo, mas comece a investir o quanto antes. Renda passiva é liberdade. É extremamente libertador você não ter que acordar cedo todos os dias, fazer tudo correndo para que você não perca o horário do trabalho. E mesmo sem ter um chefe, saber que o dinheiro continua entrando. Isso é construir a vida com consciência, com propósito e com paz. E se esse vídeo te ajudou, compartilhe com quem também precisa começar a investir e criar uma renda passiva ainda em 2025. E é claro, se inscreva no canal se você não estiver inscrito ainda. Semana que vem tem mais. Grande abraço e vamos mudar de vida.